irmãos abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Aleluia. Eu lembro essa última canção que Marcelo cantou. Eu lembro, irmãos, há cerca de 28, 29 anos atrás, quando nós cantávamos, quando foi lançada esta canção. E depois de quase 30 anos, né? A gente vê o quanto que essa canção é maravilhosa. Por isso que existem cânticos que realmente nascem no coração de Deus, né? Essas canções, elas permanecem, o tempo passa, elas estão sempre na atualidade. Sempre que nós cantamos, a gente sente a presença de Deus. É glorioso, é maravilhoso, porque o nosso Deus é grande, amém? E Ele é muito digno de louvor, é digno de adoração, de exaltação. Quantos encontraram, amém? Então diz assim, ó, a partir do versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de João, diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és santo, justo, digno, fiel. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelo privilégio de podermos Te exaltar, ouvir a Tua voz. Por isso, que o nosso coração, Pai, esteja aberto para que o Senhor possa falar com cada um de nós, e que esse tempo que aqui passarmos seja um tempo proveitoso para as nossas vidas, um tempo de bênção, um tempo de graça, um tempo de milagres. Pai, manifesta o Teu poder aqui, realizando maravilhas em nosso meio e em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Amém? Querido, pode sentar na presença dEle. Glória a Deus. Gostaria que você deixasse aí a palavra de Deus aberta nesse texto. É um texto muito lido, muito anunciado, muito pregado, mas a palavra de Deus é uma palavra que se renova todos os dias, amém? É incrível, querido. Você pode ler todos os dias um texto da Bíblia Sagrada. O cego de Jericó. Pode ler todos os dias, durante 30 dias. Você vai ver, sempre que você ler, meditando,
concentrado naquilo que você está fazendo, você vai ver que Deus vai falar com você. Deus vai manifestar a sua glória, a sua graça, o seu poder na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Ela não é uma história, ela é a palavra de Deus. Então, ela é viva e eficaz. Isto é, ela é viva e funciona, opera. Amém? Maravilhas na vida daqueles que leem. Então, irmãos, sempre que nós lemos, não importa o mesmo verso, o mesmo versículo, Deus sempre vai manifestar a sua glória e o seu poder em nós. A gente sempre vai receber da parte de Deus uma revelação diferente. Nunca é a mesma coisa. A Bíblia Sagrada nunca é a mesma coisa, a não ser a graça, a misericórdia, o poder, os milagres de Deus. Eles se repetem, mas a palavra se renova. Amém? Então os milagres se repetem, mas a palavra se renova. Ela sempre traz algo novo. Mas, ainda durante a tarde, esse texto me chamou muita atenção, irmãos, e eu gostaria de meditar contigo. Se você observar aqui, quando João escreve, ele diz que havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E o interessante é que, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente sempre vê ele mencionando as festas. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, né? Ele sempre, quando narra a respeito de uma festa, ele fala que festa é. Essa aqui não tem nome. Ninguém sabe que festa é esta que Jesus subiu, porque João, ele não narra. Mas a Bíblia, no versículo seguinte, diz que esta festa, ela era próxima, era em Jerusalém. Aqui refere-se, existe junto à porta das ovelhas um tanque. A porta das ovelhas era uma pequena porta feita do lado nordeste de Jerusalém. Se você ler o livro de Esdras, no capítulo 3, você vai ver ali onde que a palavra de Deus fala sobre a restauração desta porta. Era uma porta pequena, no lado nordeste de Jerusalém, e perto desta porta, diz aqui, chamada em hebraico, porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, um tanque, uma fonte, e esse tanque, Betesda, quer dizer casa de fusão, em hebraico ou aramaico, casa de fusão, onde eles faziam roupas, faziam roupas, tecidos naquela época. Essa fonte ficava ali próxima, e fala também sobre um edifício, um prédio, de 5 pavilhões, 5 andares, e o interessante que eu observei aqui, que eu quero falar muito a respeito desse texto, porque diz aqui, no versículo 3, nestes, em cada pavimento, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então imagine você, aquela porta pequena, onde as pessoas entravam na cidade de Jerusalém, no lado nordeste, um prédio, ali uma fonte, 5 andares, e nestes, cada andar, jazia muitas pessoas enfermas, muitos doentes. Aqui o que diz a palavra de Deus, ali haviam coxos, cegos, paralíticos, pessoas de todo tipo de enfermidade, muitos doentes. Aí no versículo 4, fala que eles estavam fazendo o quê? Esperando, porque esta fonte era uma fonte milagrosa. Milagrosa, que é isso, pastor? A Bíblia diz que nessa fonte um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que entrava na fonte, o que acontecia com ele? Era curado. E a Bíblia diz também que o anjo descia nessa fonte, quantas vezes no ano? Uma vez no ano. Uma pessoa era curada por ano nesse lugar. Uma. E no meio, e nesse lugar, muitas pessoas estavam reunidas, imaginando quem vai ser
Quem vai ser curado? Quem vai ser liberto? Quem vai ser restaurado? Quem vai ser salvo? Veja que coisa. Então as pessoas ficavam ali esperando o movimento das águas. Quando o anjo descia, a água fervilhava, a pessoa saía de lá curado e restaurado. Aí então a palavra fala a respeito desse paralítico. Há 38 anos que ele estava naquele lugar. E o que eu queria falar com você hoje é sobre esse paralítico. Porque Jesus enfrentou muitas adversidades para ir até esse lugar curar este homem. Primeiro, era sábado. Imagine você, os judeus religiosos, né? Meu Deus, o sábado era sagrado, e continua até nos dias de hoje para o judeu. O sábado é o dia de, eles não fazem nada, não trabalham. E foi nesse dia que Jesus foi até lá. Então, Jesus não estava preocupado com a opinião daquelas pessoas. Jesus sabia que ia repercutir, ele sabia que ia ser uma batalha, mas mesmo assim, Jesus foi até lá. Tinha uma multidão de enfermos, mas Jesus foi lá por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Quero que você compreenda que cada pessoa é extremamente importante para Deus. Tá, irmãos? Aí você fala assim, mas Jesus já que estava ali, podia ter aproveitado e curado todos. E aí a pessoa fala assim, porque em outras ocasiões, a Bíblia diz que todos os que vieram até Jesus foram curados, de todas as suas doenças. Mas Deus, Ele realiza obras específicas, muitas vezes na vida de pessoas. Agora imagine você, não era um dia, irmãos, era um ano, eram 38 anos que aquele moço estava ali, todos os dias, esperando o movimento das águas. 38 anos. Nestes 38 anos, 37 pessoas ou 38 foram curadas, mas ele continuava doente, ele continuava enfermo, ele continuava com o seu problema, com a sua dificuldade. Mas chegou o dia da sua vitória, porque Deus tem um dia de triunfo na vida de cada um de nós. Porque muitas vezes as pessoas, elas sofrem durante tanto tempo com uma doença, com um problema, com uma dificuldade, né? Uma luta, e a pessoa às vezes pensa que nunca vai acontecer. Só que eu quero que você se conscientize que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, e é um Deus justo. E esse Deus sempre vai agir no tempo dele, na hora dele, não é da maneira que nós imaginamos. O milagre vai acontecer, mas é do jeito que Deus quer e no tempo que Deus quer. A gente nunca sabe a hora, porque esse menino, esse homem, ele não sabia que aquele era o dia da sua vitória. Então muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer, o que Deus tem preparado para a nossa vida. Quero dizer que Deus jamais tem coisas ruins preparadas para os seus filhos, porque Deus é Pai e é bom. Deus tem coisas boas preparadas. E a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas sempre vão se cumprir. Mas nós temos que entender que é no tempo de Deus. Deus move céus e terra para trazer aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós acreditamos. Amém? Deus entra num lugar onde uma multidão de pessoas está ali, carente. A palavra de Deus não diz, mas quem sabe existiam ali pessoas que até estavam há mais tempo do que aquele homem. Quem sabe ali tinham pessoas que estavam há mais 30, 40, 50 anos. A palavra de Deus não diz. Mas aquele era o dia daquele homem, e o Senhor foi até lá. Talvez você diga assim, mas esse moço era um cara especial. Não, a Bíblia diz que ele era um pecador. Um pecador.
Isso é outra coisa que entra no coração da gente, porque no versículo 14, aqui diz assim, ó: mais tarde Jesus o encontrou, né? E Jesus disse para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí você diz assim: pastor, então ele estava doente porque, por causa do pecado? Talvez, porque todo pecado tem uma consequência. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 em diante, diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear ele também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Então, talvez, mas nem toda enfermidade e doença vem por causa do pecado, porque no capítulo 9 de João, ali estava também um paralítico, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele, foi seus pais, para que nascesse assim? E Jesus disse: não, ninguém pecou, isso foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Nem toda doença é gerada por causa do pecado, mas a doença daquele homem tinha sido gerada por causa do pecado. Não se sabe se o pecado era dele ou da família dele. Não se sabe como ele foi gerado. Se foi de um relacionamento sadio, maduro, abençoado. Não se sabe se foi de uma traição, de um adultério. Não se sabe. Mas aquele homem nasceu marcado, enfermo, paralítico, porque tinha pecado. Mas Jesus não olhou para os pecados dele. Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que naquele coração, naquele corpo, naquele coração existia amor. Sabe por quê que eu digo isso para você? Porque depois daquilo Jesus o encontrou novamente. E aonde ele estava? Aonde ele estava, irmãos? No templo. No templo. Porque depois que ele foi curado, ele foi para o templo. Jesus conhecia ele. Era como aquele moço que foi curado à porta, né, perto da Porta Formosa, por Pedro e João, né? Por Pedro, acho que é Pedro e João, se não me foge a memória. Aquele mesmo, a Bíblia diz que quando Pedro toma pela mão e coloca ele de pé, a Bíblia diz que ele entra onde? No templo. O primeiro lugar que ele entrou foi no templo. Ele foi para a casa de Deus, e a Bíblia diz que ele entrou no templo louvando, adorando, exaltando, pulando, saltando, porque Deus havia realizado um grande milagre na sua vida. Então Jesus conhecia o coração dele, porque cada pessoa, irmão, que recebeu um milagre de Deus, a não ser os 10 leprosos, que um volta e 9 continua a sua vida, mas sempre você vai ver pessoas que Jesus curou, logo depois aquelas pessoas estavam aos pés dele. Maria Madalena e tantos outros. O endemoniado gadareno, Jesus libertou ele de uma legião de demônios. Mais tarde diz a Bíblia que quando vieram até Jesus, o encontraram aos pés de Jesus. Aos pés. Então, por que essas pessoas são curadas? O que elas têm? Elas podem pecar, elas podem errar, mas elas têm um coração contrito e quebrantado. Essa é a diferença, sabe? É isso que nós precisamos entender. Deus não faz as coisas aleatórias. Deus tem um propósito específico. Eu sempre digo que a bênção de Deus, ela é direcionada para cada pessoa. Sabe esse negócio de dizer assim: Deus veio para abençoar os céus, mas o Celso não estava, vou abençoar a Lourdes. Não é assim. Não é assim que funciona com Deus. Primeiro, que se Deus vier, Ele vai encontrar, porque Ele sabe tudo. Amém? Ele não vai errar, porque a Bíblia diz que o homem estava enfermo há 38 anos e Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus não estava ali por uma casualidade. Jesus sabia que ele estava enfermo há 38 anos, porque Jesus, irmão, o Deus que nós servimos é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele não erra. Deus não erra. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus um texto, um lugar que Deus errou. Deus não erra. Deus faz a coisa certa. As circunstâncias fazem com que aconteçam coisas que aparentemente na nossa concepção pareça Deus errou ali. Mas Deus não erra. Por que o tamanduá tem aquela língua comprida? Para pegar o cupinzinho lá dentro.
Eu estava lendo o livro de Jó. Eu aconselho que você leia a partir do versículo 37 do livro de Jó. Quando Deus começa a conversar com Jó. Porque é uma coisa tão interessante que Deus, até o versículo 38, Deus ouve Jó reclamar de tudo, né? E os amigos de Jó, e tá. Aí depois, quando chega lá no versículo 37, a Bíblia diz que Deus desce no céu, do céu num redemoinho. E de dentro daquele redemoinho, Deus começa a conversar com Jó e fazer pergunta para ele. Quem foi que estendeu os céus? Aonde que você estava quando fez isso? Aí Deus começa a falar. E é interessante, irmãos, porque depois de um tempo de diálogo, de Deus falando e Jó ouvindo, aí Jó estremecendo, ele fala ali 2 versículos: Senhor, eu sou pequeno e tal, né? E Deus fala assim, depois daqueles 2 versículos, aí Deus começa de novo. Deus começa de novo, até o versículo 42, até o capítulo 42, quando Jó diz assim: ah não, Senhor. Que eu acho também, a resposta de Jó para Deus é uma das mais lindas. Porque quando Jó ouve tudo aquilo de Deus, porque eu sempre admirei a resposta de Jó no capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6. Eu olhava e dizia assim: meu Deus, como é tremendo, porque não estava previsto, mas eu quero ler com você aqui, depois nós voltamos para o texto. Abra aí no livro de Jó, capítulo 42, bem rapidinho, do versículo 1 ao versículo 6. Então Jó diz assim, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeira coisa que Jó diz: o Senhor tem todo o poder do céu. E é incrível, porque Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A primeira grande atitude de uma pessoa que serve a Deus é reconhecer que Deus pode tudo, que não há impossível para Ele. Então Jó fala assim, bem sei que tudo podes, né? Então respondeu Jó: Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Qualquer plano de Deus vai funcionar e vai dar certo. Ninguém vai dizer assim: não, mas o plano de Deus vai frustrar. Plano, propósito, projeto, tudo que Deus arquiteta é perfeito. É perfeito. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi isso que ele disse. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então já disse: Senhor, eu fui tolo. Senhor, eu fiz besteira, eu fiz bobagem, eu falei o que não devia falar, eu pensei o que não devia pensar, eu reclamei o que não devia reclamar. Então, aí no versículo 4 fala: escuta-me, pois, havia dito. Aí ele fala: e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. De agora em diante, Senhor, eu não vou te ensinar, é o Senhor que vai me ensinar. Eu vou apenas te perguntar. Eu não vou agir do meu jeito, da minha maneira. Eu vou te perguntar: é isso que o Senhor quer? É desse jeito que o Senhor quer? É nessa hora que o Senhor quer, Senhor? Eu vou te perguntar. Eu não vou mais, porque no capítulo 16 de Provérbios, o sábio diz assim, que aqui nesse mundo nós fazemos planos, mas o Senhor pesa os motivos. Deus não nos tirou o direito de planejarmos. Deus nos deu o livre-arbítrio, não somos robôs. Nós podemos planejar, mas quem decide é Ele. Amém? Isso não quer dizer que eu não tenho que planejar, porque eu não tenho capacidade para realizar. Não, eu tenho que planejar, porque aquilo que eu não sou capaz, o meu Deus me capacita.
Então, irmãos, é interessante. Aí ele fala aqui, ó, o Senhor vai me ensinar. E no versículo 5 ele fala assim, ó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é, eu era ignorante a teu respeito. Eu falava do que não sabia. Irmão, escute, ó, um dos maiores problemas que existe no meio da igreja é a pessoa falar daquilo que não sabe. Sabe, é como uma pessoa ignorante, não entende nada de medicina, e conversar com um médico. Não dá certo. Não dá certo, porque a gente... Não, mas eu posso me basear em coisas do passado, em experiências, mas quem sabe não sou eu, é ele. Engraçado, conversando com o Pedro, é o marido da pastora Sidneia, o Pedro, meu cunhado. A mãe dele, ela tem 86 anos, mas ela é uma figura, irmão. Ela vai no médico e ela quer que o médico faça aquilo que ela quer. Não é aquilo que o médico quer. Daí quando ela sai de lá, ela fala assim, eu não venho mais aqui, esses médicos são uns burros. Esses médicos não sabem nada. Sabe? Como assim o médico? É o médico. Mas ela, não, eu não concordo com o médico. Então, é interessante que aqui, conversando no diálogo com Deus, no final, ele fala assim, eu te conhecia de ouvir. Irmão, nós não podemos conhecer Jesus superficialmente. Nós temos que conhecê-lo intimamente. Nós temos que saber quem é esse Deus que move céus e terra, que enfrenta os religiosos, que enfrenta tudo para entrar num lugar onde estava uma multidão de doentes para curar uma pessoa. Jesus, aqui o apóstolo João não fala, porque alguns dizem que João escreveu isso aqui antes da destruição do templo, que foi 70 anos depois de Cristo. Ainda existia o tanque de Betesda, ainda existia esse pavilhão, porque muitas vezes ele falava sobre o passado como se fosse presente. Ele falava sobre fatos que aconteceram como se fossem atuais. Mas é interessante aqui, irmãos, Jesus passar por todos esses princípios, e ele não narra, mas eu sei que quando Jesus chegou próximo dele, Jesus disse, hoje é o teu dia. Não tem ninguém que te jogue na água. Não tem ninguém que te coloque lá. Muitos foram antes de você. Sabe por que eles foram antes de você? Porque não era o teu tempo. Não era o teu tempo. Porque se fosse o teu tempo, eu teria providenciado alguém para te colocar na água. Olha o problema. Quando Jesus disse para ele, queres ser curado? Ele disse, Senhor, não tem ninguém que me coloque na água. Sempre que eu penso em entrar, outro já entrou. Sempre que eu penso em conquistar, outro já conquistou. Sempre que eu penso em fazer, outro já fez. Sempre que eu penso em ganhar aquilo, outro já ganhou. Por que que outro já ganhou? Por que que eu não consegui? Porque não chegou a minha hora. Tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, ninguém vai roubar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Ninguém vai impedir, agindo Deus, quem impedirá? O problema é que às vezes a gente acha que alguém vai levar aquilo que é nosso, aquilo que é teu, ninguém pode conquistar. É nosso. A vitória já é nossa. A bênção já é nossa. Porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa. Então ninguém ganha no teu lugar, ninguém entra no teu lugar, porque isso é um erro que nós cometemos, irmãos, muitas vezes, e pecamos com isso, porque achamos que alguém rouba a nossa bênção. Ah, o fulano lá da minha família lá tinha um negócio para mim, não me avisou, foi lá e... Então não aconteceu isso?
ter alguma coisa preparado para você, e o outro foi lá, e você diz assim: fui roubado. Não, você não foi roubado. Não era o teu dia, e não era a tua hora. Por isso que o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Paciência, porque é no dia certo, é no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. É nesse tempo que Deus vem com a sua graça, que Deus vem com a sua bênção. É interessante, quando nós observamos na palavra, nós vemos muita gente assim. Olha o que aconteceu com a viúva de Serepta no tempo de Elias. Haviam muitas viúvas padecendo e muita gente morrendo de fome. Mas Jesus foi na casa, mas Elias foi enviado na casa dela. Jesus fala isso em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 25. No tempo de Naamã, haviam muitos leprosos em Jerusalém, judeus religiosos. Mas Jesus foi lá e curou um ciro, agitando as águas. Porque ele entrou na água na 7ª vez e foi purificado. Você acha que foi o Jordão que curou ele? Se o Jordão tivesse curado Naamã, todos os leprosos daquela época e gente doente teriam sido curados. O Jordão não cura ninguém, Deus cura. Mas Jesus mesmo diz: foi um ciro que foi curado, porque era o tempo dele. Porque Deus queria honrar a fé de uma menina que foi e anunciou que lá em Jerusalém, em Samaria, tinha profeta de Deus. Essa é a diferença, irmãos. Mas por que, pastor, que teve certos lugares que Jesus curou todos? Porque todos iam até Jesus. Existe uma outra coisa muito interessante que nós precisamos aprender. Porque quando Jesus ia até alguém, ele ia para realizar aquilo na vida daquela pessoa. Ele foi até Lázaro para ressuscitar Lázaro. A única vez que a gente vê um outro milagre foi quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, que ele curou a mulher do fluxo de sangue. E aquilo foi, irmão, escute, preste atenção, aquilo foi a única vez que a gente vê na Bíblia. Por que aquela mulher quebrou o protocolo? Por que a mulher do fluxo não foi curada? Jesus não queria curar ela. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Mas a mulher quebrou o protocolo, entrou na fila, venceu a multidão e tocou nele e foi curada. Mas o propósito dele era ressuscitar a filha de Jairo. Quando Jesus vai até um lugar, até uma casa, quando ele foi na casa de Pedro, ele foi para curar a sogra de Pedro que estava com febre. Observe a palavra de Deus, irmão. Quando Jesus vai até alguém, ele vai para realizar um milagre na vida daquela pessoa. Mas quando as pessoas vão até ele, aí ele abençoa todas. A não ser que elas não acreditem, não tenham fé. Samaria ele não fez muitos milagres. Fez mais milagres em Cafarnaum, outros lugares. Se você observar, em Nazaré, ele fez pouquíssimos milagres. Mas aonde as pessoas iam até ele, ele operava. Olha a multiplicação dos pães, aquele povo estava com medo, com fome, ele multiplicou os pães e abençoou a todos. Agora, quero que você saiba que se a pessoa tem um coração quebrantado, se a pessoa é uma pessoa de Deus, muitas vezes ela nem precisa ir até Jesus, Jesus vai até ela. Deus vai até ela. Deus vai até ela. Na palavra de Deus, você vai ver o Senhor indo até aquela fonte para curar aquele homem. Você vai ver Jesus indo em lugar em específico para abençoar pessoas. Mas então, pastor, eu posso ficar esperando? Não. Nós precisamos ir até o Senhor. Amém, meus queridos? Deus tem um propósito e Ele nunca vai quebrar o seu propósito.
As portas sempre vão permanecer abertas. A oportunidade sempre vai estar aguardando por cada um de nós. É melhor ir até Deus. Mas se Deus tiver um propósito na vida de uma pessoa, se ela não vir, Deus vai. Jesus vai. Jesus vai. Ele olha para o coração. Eu estava olhando Cornélio. Cornélio era um centurião romano, mas ele orava, ele jejumava, ele buscava Deus. E um dia, Jesus enviou anjos até Pedro, para enviar Pedro na casa de Cornélio, para salvar a família de Cornélio. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha, Cornélio era um homem religioso, mas ele precisava de Cristo, ele não conhecia Cristo. Então o Senhor Jesus se manifesta a Pedro mostra o lençol, os animais, fala: Pedro, pega e acompanha esses homens, vai até a casa de Cornélio, prega a palavra, aquele homem precisa de salvação. E ele vai até Cornélio, e Cornélio se converte, e toda a sua família se convertem, e são batizados, e são salvos. Sabe, quando a gente olha na palavra de Deus, Jesus enviando pessoas específicas em lugares, em casas, para abençoar pessoas e transformar pessoas. Esse paralítico, quem sabe, muitas vezes ele pensou: Deus esqueceu de mim. Quem sabe ele pensou: 38 anos doente aqui, enfermo. Mas a coisa mais tremenda na vida dele é que ele não desistiu. Ele não desistiu, ele continuava ali, até o dia que Jesus foi até ele. E o interessante foi que Jesus disse assim para ele: você quer ser curado? Jesus não, você quer ser curado? Não tem ninguém que me joga na água. E Jesus falou assim: levante-se, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levante-se. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele levantou-se imediatamente. E muitas pessoas, Jesus impunha as mãos para curá-los. Esse aqui não, só o poder e a autoridade da palavra. Sabe, irmão, como a palavra da criação: haja luz, haja firmamento, haja isso, haja aquilo. Jesus diz: levante-se. E ele se levantou imediatamente. Então ele tinha fé, ele tinha o coração quebrantado, ele era persistente. Por isso que o dia dele chegou. Sabe, amados, nós não podemos desanimar das coisas de Deus. Às vezes parece que é muito longo, às vezes parece que vai demorar muito, às vezes parece que é difícil, mas se a gente persevera, se a gente continua crendo, o nosso dia chega. O nosso dia sempre chega, porque o propósito de Deus sempre se cumpre, a palavra de Deus sempre se cumpre. Deus nunca vai desistir dos seus propósitos. Quando nós permanecemos perseverantes, esperando nele. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez se diga assim: pastor, faz tanto tempo e eu até hoje não consegui. Irmão, não desista. Eu sempre disse que eu fiz mais de 20 projetos de vida para fazer a minha casinha. Mais de 20. Todo ano eu fazia o meu projeto de vida. Deus, se você olhar a minha casa, foi sempre o que eu pedi para Deus. Eu quero uma casa assim, Senhor. Eu quero que tenha tantas peças. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sempre fiz o mesmo pedido diante de Deus. E até hoje, a pastora, você sabe, a pastora diz: eu não fazia mais. Ela já tinha desistido. Ela não fazia mais projeto de vida, ela não colocava mais. Imagine você depois que ela adoeceu com câncer. Aí ela pensou:
o meu fim chegou, vou morrer, não vou mais fazer esse projeto, né? Estava esperando se encontrar com Deus. Mas eu nunca desisti, nunca desanimei, irmãos. Viu? Escute, nós não podemos desistir, porque o nosso dia chega, a nossa hora chega. Você já pensou, olha na vida de Davi, mais de 30 anos, Davi ficou esperando para ser rei, ele foi ungido 30 anos lá atrás. Imagine o que Davi ouvia dos irmãos dele, está vendo? Samuel estava gagá, né? Eu disse que você não ia ser rei, está vendo? Você é um pastorzinho das ovelhas. E Davi continuava firme no Senhor, esperando com paciência no Senhor. Até que um dia alguém chega e fala para ele, agora você pode ser rei. Chegou a tua hora. Então, irmão, se esse homem esperou 38 anos, o que é 8 anos, 7 anos? Não é nada. Amém, meus irmãos? Não é nada, vamos esperar com paciência no Senhor. E Ele vai nos abençoar. Nosso dia vai chegar. Sabe, é como a volta de Jesus. Vai acontecer, eu não sei quando, mas eu sei que vai acontecer, porque Ele disse que vai acontecer. Ele disse, eu vou voltar. O anjo disse, ele vai voltar. Não diz? Você que está olhando para as alturas, esse mesmo que está indo, ele vai voltar. Então nós sabemos que vai voltar. Muitos morreram nessa fé. Eu já ouvi pessoas, pastores com 70, 80 anos, que pregavam a volta de Jesus há 30 anos atrás. E eles continuam pregando a volta de Jesus. Ele vai voltar. O propósito de Deus sempre vai se cumprir. Amém? Não importa qual seja a tua família, não importa aonde você esteja, quando chegar a tua hora, o Senhor vai até onde você está, para te abençoar. Toma o teu leito, vai para a tua casa. O interessante, irmãos, encerrando aqui a nossa palavra, no capítulo 5 do Evangelho de João, é quando Jesus diz assim: esse rapaz que foi curado nem sabia quem era Jesus. No versículo 13 fala, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver ali muita gente naquele lugar. Então Jesus se mandou, um monte de doente ali, Jesus não curou ninguém, só curou ele, porque aquele era o dia dele. Era o dia dele. Aí no versículo 14, Jesus encontra ele no templo, na igreja. Estava ele na igreja, adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo milagre da cura. Aí Jesus chega para ele, onde ele está, e diz assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a paralisia daquele homem foi gerada por pecados que ele cometeu. Porque Jesus disse, não faça mais, senão vai te acontecer coisa pior do que isso. Então ele estava ali por causa do pecado. E quando ele ouviu isso de Jesus, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, Jesus não precisou dizer para ele qual era o pecado dele, ele sabia. Ele sabia qual era o pecado dele. E a Bíblia diz que ele saiu do tanque de Betesda e ele foi para o templo, para a casa de Deus, para a presença de Deus, e aí teve o privilégio de ter esse encontro com Jesus. Irmão, nunca se afaste da casa de Deus, porque na casa de Deus a gente ouve a palavra, a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende, a gente é renovado pela palavra de Deus. Sabe, quando a gente erra, Deus dá
um puxão de orelha, a gente volta para o trilho de novo. Né? De vez em quando a gente sai um pouquinho do trilho, Deus pega na orelha e a gente volta para o trilho. Mas eu digo para você, será que tem coisa pior do que uma paralisia de 38 anos? Jogado no chão? Não sei se tem, mas Jesus disse, se você voltar a fazer o que você fazia, se você voltar a cometer tudo o que você fazia, vai te acontecer coisa pior. E ele não foi bobo não, né, irmãos? Ele foi para a presença de Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque você está na presença de Deus. Viu, irmão? Não se afaste da presença de Deus. Doenças vêm, doenças vão. Pragas vêm, pragas vão. Mas nós precisamos continuar firme na presença de Deus, na casa de Deus. Muitas pessoas durante esse tempo vão se afastar de Deus. E na vida dessas pessoas vai acontecer coisa pior. Mas se você permanecer na presença de Deus, o pior não vai ser para nós, vai ser para aquele que se levanta contra nós. Porque Deus vai guardar as nossas vidas, amém? Fique firme na presença de Deus. Não ouça os boatos fora, de um lugar no outro. Lembre-se que o justo vive da fé, meu querido. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Por fé. É por isso que nós vencemos, é por fé. Fique de pé.